dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. Gostaríamos de convidar a todos os associados da ASP e aos advogados em geral a participarem da 23ª Conferência Nacional que se realizará em novembro. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês! Comece já a se programar. São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento, mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo. Para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venham, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. A advocacia reunida fará as reflexões sobre tudo o que estamos vendo, tudo o que estamos assistindo e tratando do futuro daquilo que interessa à advocacia. Parabéns à OAB, ao seu Conselho Federal e aos profissionais do direito, que tornam a cada dia a advocacia brasileira indispensável, eficiente e exemplar. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ser contemplados, então, com já vou dizer que é uma magnífica palestra por causa da competência do palestrante. É um evento, então, promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso, nessa profícua administração do Dr. Marcos da Costa. O expositor de hoje é o Dr. Paulo Antônio Papini, advogado especialista em Direito Processual Civil, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa, professor, palestrante e autor de obras e artigos jurídicos. O tema de hoje é agravo de instrumento e outros meios de impugnação de decisões interlocutórias. Isso, para nós advogados, é muito importante, porque se trata de recurso e hoje muita gente ainda confunde, porque é complicado. Às vezes entra com agravo e é apelação, e às vezes é apelação, entra com agravo, enfim, ainda há uma confusão. Mas o doutor Paulo tenho certeza que vai esclarecer muita coisa, nós vamos aproveitar muito as suas lições. Então, eu pediria também que não formulasse pergunta enquanto o doutor estiver expondo, que depois nós vamos abrir espaço para as perguntas. Então, doutor Paulo, tem a palavra, por gentileza.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor José Ávila. Uma honra para mim estar sendo apresentado pelo senhor. Bom, vamos falar um pouco com as reformas do novo Código sobre as questões do agravo de instrumento e as formas que existem de impugnação de decisões interlocutórias. Como uma aula mais voltada à prática, eu só quero fazer uma pequena remissão ao CPC de 39. Tá? O CPC de 39 ele já estabelecia, ele já trazia um rol taxativo das hipóteses nas quais era cabível o agravo de instrumento. E o CPC de 39 também ele fazia que ele separava. Havia o agravo de instrumento e havia o agravo retido. Né? Não sei quanto a vocês, mas o agravo retido era uma coisa muito pouco utilizada. Eu nunca usei nenhum na minha vida de advogado. E eu devo ter advogado 20 anos no CPC de 73. Eu não lembro de ter usado algum agravo retido. Se usei, foi um ou outro. É aquela coisa que nem ação declaratória incidental. Alguém aqui fez uma? Mas estava no código, né? Tá, existe a previsão e tal. Daí vem o CPC de 73, que, no fundo, daí essa colocação é importante fazer. O processo civil brasileiro, ele ganha um corpo em termos de formação de escola processual por conta de um evento do qual o Brasil não fez parte, ou fez uma pequena parte, chamado Segunda Guerra Mundial. Né? O que acontece com a Segunda Guerra Mundial? Perseguição aos judeus. E daí, um dos maiores processualistas italianos, Enrico Túlio Liebman, era judeu. E começa a estourar o burburinho na Europa de que quem fosse judeu passaria por maus bocados. Ele não pensou duas vezes. Pegou toda a biblioteca dele, primeiro navio, e veio para o Brasil. Primeiro ele parou no Rio de Janeiro, depois ele foi para Minas Gerais, chegou a trabalhar como professor em Minas Gerais, e depois ele vem para São Paulo. Em São Paulo, ele forma um grupo grande de discípulos, e dentre esse grupo, e daí ele começa, e é o primeiro momento no Brasil, as reformas do CPC de 39 já tinham a marca dele. E dentre esse grupo grande de discípulos que ele começa a formar, está Alfredo Buzaide, que foi orientando dele. Agora não me falha a memória se foi no mestrado ou no doutorado, não sei, se não me engano foi no doutorado. Alfredo Buzaide foi doutorando dele. Em 73, Código de Processo Civil, de autoria de Alfredo Buzaide. Né? E daí ele traz todas as lições de Liebman ao novo CPC, ao antigo novo CPC, e ele, sabiamente, no novo CPC de 73, o rol do agravo de instrumento passa a ser exemplificativo. Na atual reforma, o rol vai voltar a ser... A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas vai voltar a ser taxativo. Por que o rol voltou a ser taxativo? Porque a grande maioria dos desembargadores, eles até brincavam no Tribunal de Justiça, que eles eram desagravadores, né? Porque havia muitos recursos de agravo de instrumento. Mas, assim, o advogado ele não entra com recurso de agravo de instrumento, até porque, no final, e isso foi mantido... mas um pouco antes do fim da vigência do CPC de 73, já havia expressa autorização de que, por exemplo, o desembargador poderia julgar monocraticamente para negar provimento ao agravo. E boa parte deles não eram. O que acontecia, na verdade, o agravo de instrumento ele existe porque a decisão interlocutória que se ataca... Aqui eu queria fazer uma pequena observação, tá? É quase que uma regra geral, mas, se alguém falar que o agravo de instrumento cabe apenas contra a decisão interlocutória e não contra o despacho de mero expediente, está errado. Eu não consegui vislumbrar muitas possibilidades, mas eu vou falar de um caso específico no qual você vai poder ter um agravo de instrumento contra o despacho de mero expediente. Inclusive, eu tive um caso desse no escritório. No CPC de 73, por exemplo, você tinha a possibilidade... Não, você era obrigado
a citar a parte para o processo de execução. Quer dizer, até uma coisa meio surreal, né? A pessoa perdia a fase de conhecimento, tal, depois de fugir de oficial de justiça, etc., para depois de perder o processo, ter que, de novo, ser citada. Daí veio o artigo 475J do CPC, substituído pelo 523 do CPC atual, e fala, não, o executado é citado na pessoa do advogado. Bom, tem uma pequena observação, o CPC atual, ele fala que o executado é citado na pessoa do advogado desde que o credor tenha promovido a execução do julgado até 1 ano após o trânsito em julgado da sentença. E daí a gente vai voltar a um exemplo prático de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. Nós tivemos um caso, isso daí foi lá pelos anos 99 ou 2000, que uma cliente nossa era pobre, na acepção jurídica do termo, tal, Lei 1060 de 50, e perdeu a ação, tá? Ela perdeu a ação, foi julgada improcedente e foi condenada à sucumbência. Foi condenada à sucumbência. Passou um certo tempo, a gente vê um despacho no processo. Cite-se a autora para pagamento da dívida tal. Qual que era a necessidade da citação daquela pessoa? Nenhuma. Necessidade processual, zero. A citação poderia até trazer, eventualmente, algum tipo de prejuízo a ela. Naquele caso, e hoje caberia de novo também numa situação análoga, de acordo com o artigo 523 do novo CPC, naquele caso nós ajuizamos um agravo de instrumento contra despacho de mero expediente e foi aceito. É que são muito pequenas as possibilidades, é difícil. É quase que assim, é uma hipótese acadêmica, tá? Mas existem, em tese, algumas hipóteses de despacho de mero expediente que pode, sim, causar prejuízo à parte. É raro, é muito raro. Eu acho que a lei nem se preocupa em fazer essa distinção por isso. Bom, mas voltando, vamos voltar um pouquinho. O CPC de 73, ele traz um grande volume de recursos de agravo de instrumento para os tribunais, de decisões interlocutórias. E vamos lá, a parte não interpõe o agravo de instrumento por diversão, por não ter o que fazer, ou por vontade de ficar toda hora gastando R$250 em 1 centavo do cliente, que é o que custa um agravo de instrumento aqui em São Paulo, na Justiça Estadual. Né? São 5 ou 10 UFESPs, sei lá quantas UFESPs são. 10 UFESPs, né, doutora? Na verdade, ela interpõe porque aquela decisão específica pode causar um prejuízo processual sério. Né? A comissão legislativa que formou o novo CPC, eu acho que deve ter entendido que uma forma de não transformar apenas num código de advogado, que a grande crítica do CPC de 2015 foi essa, né? Foi uma lei criada para advogados. Por exemplo, o artigo 85, que fala sobre sucumbência, com o qual eu concordo com ele integralmente. Mas, então, a grande crítica, talvez para contrabalançar um pouco, fizeram essa observação a pedido da magistratura, limitar o rol de cabimento do agravo de instrumento. E daí a gente vai ter a grande pergunta. A gente está falando se é um rol exemplificativo ou taxativo. Tá? Eu só queria fazer uma observação antes, que é uma observação muito importante. No CPC, que o doutor Ávila fez essa colocação, e é importante mesmo, a discussão de agravo de instrumento ou apelação, da fungibilidade entre ambos, né? E uma discussão muito grande que havia no CPC de 73 era o que eu faço como advogado quando o juiz concede uma tutela antecipada na sentença. Porque você tem o princípio da unicidade recursal. Se você interpõe simultaneamente 2 recursos contra uma mesma decisão, a obrigação do relator é negar seguimento a ambos. Os 2 não deveriam ser conhecidos. E eu peguei o começo dessa polêmica, isso daí foi lá pelos anos 99 ou 2000, quando começou uma certa moda de alguns magistrados concederem tutela antecipada em sentença. E daí você fala, o que eu faço agora? Né? Qual que é o recurso que eu uso? Apelação ou agravo de instrumento? A gente teve 2 casos desses no escritório. 2 casos. E um deles eu até cito aqui, o número do agravo de instrumento. Depois eu mando por e-mail, se alguém quiser. Virou até um artigo científico
esse texto, que a gente partiu da seguinte premissa. Na verdade, uma decisão que concede a tutela antecipada, que concedia a tutela antecipada, atual tutela de urgência, mas eu tenho visto do CPC antigo antes de falar tutela antecipada, a decisão que concede a tutela de urgência ou tutela antecipada na sentença, na verdade não é uma decisão apenas, são duas decisões. São duas decisões que, coincidentemente, estão escritas na mesma folha de papel, ou hoje na mesma tela, na mesma página digital do computador, do processo digital. Mas são duas decisões de naturezas distintas, uma delas interlocutória e a outra delas de natureza definitiva, julgando o processo. A gente partiu desse pressuposto e, em 2 casos contra clientes nossos, a gente, contra uma única sentença, e na hora você não tem muito o que fazer. Eu chamei o cliente e falei, olha, a gente está no mato sem cachorro. Ou agravo de instrumento, apenas agravo dessa decisão, não apelo, e o tribunal pode falar que você não apelou e logo o agravo não tem, perde objeto, ou o contrário, era uma situação possessória, se não me falha a memória. Ou então, entre com 2 recursos, o tribunal não conhece. Tá? Você chama o cliente numa situação dessas, você chamava o cliente numa situação dessas, fazia ele assinar um termo concordando com o que você fosse fazer, até porque não era algo pacífico, nem em doutrina, nem em jurisprudência, nem nada. Pelo menos isso hoje ficou um pouco mais tranquilo, porque o artigo 1013, parágrafo 5º do novo CPC, ele fala expressamente contra decisões que concedam, revoguem tutela provisória na sentença, também é cabível a apelação. A apelação vai se prestar a isso. Até mesmo porque, de acordo com o novo CPC, com o novo Código de Processo Civil hoje, apesar, estava falando com os colegas aqui, apesar de que os tribunais ainda aceitam, mas não existe mais a figura da medida cautelar para emprestar efeito suspensivo à apelação. Tá? Eventualmente, no CPC de 73, você tinha algumas situações, vou dar um exemplo claro. Na época não era muito comum essa discussão judicial, mas imagina no CPC de 73, você tem a seguinte decisão. Você entra com uma ação para pedir um medicamento de alto valor, de alto custo, contra o plano de saúde. O juiz, e eu já vi isso acontecer, o juiz, ao invés de indeferir a liminar, decisão passível de recurso pela via do agravo de instrumento, ele extingue a cautelar, ele extinguia a ação cautelar, argumentando que, como ele entendia que não havia fumo boniuri ou periculum in mora, e ele entendia que o fumo boniuri e o periculum in mora não eram requisitos para a concessão da liminar, eram condições da ação. E daí ele vai e extingue a ação cautelar. O que você fazia numa situação daquelas? Daí, na prática, a gente aprendeu ou mandado de segurança, para emprestar efeito suspensivo ativo à apelação, ou cautelar, para emprestar efeito suspensivo ativo à apelação. Nós tivemos algumas situações dessas com o novo código. Tá? E o que eu tenho visto não é tecnicamente correto, mas se você fizer uma ação cautelar para emprestar efeito, para a concessão de efeito suspensivo ativo a uma apelação, o tribunal aceita. Mas, de qualquer forma, hoje, se você tiver urgência em que o recurso de apelação seja conhecido, você pode peticionar com o nome de cautelar ou com qualquer outro nome diretamente ao relator. Você peticiona diretamente ao relator, expõe os motivos e aquele pedido vai ser conhecido. Na prática, em termos práticos, quando você cadastra como cautelar no sistema do Tribunal de Justiça, o processo vai ao conhecimento mais rápido. Sobre esse tema, Luiz Delore, ele tem um artigo que eu acho interessante, que ele fala dos dispositivos zumbis no novo CPC. São figuras que, em regra, não existem mais legalmente, mas a praxis, a rotina diária dos juízes, membros de tribunal, quem faz o cadastro do processo eletrônico, dos próprios advogados, acabam mantendo essas figuras ainda. Tá? Então, essa é uma visão interessante, mas assim, hoje, na verdade, você, em tese,
não tem mais a figura da cautelar, mas voltou a figura, a meu ver voltou, tá? Voltou a figura do mandado de segurança nas ações cíveis e também do habeas corpus nas ações cíveis. Vamos lá. Tem 3 formas de a gente ver o artigo 1015 do novo CPC. E, infelizmente, a minha visão não é a visão que eu concordo, não é a visão que eu acho corretamente melhor do ponto de vista técnico. Eu acho que a lei poderia ter falado mais. Mas eu não consigo olhar para esse artigo e falar que isso daqui não é taxativo. Sinceramente, eu não consigo olhar para esse artigo e falar que isso daqui não é taxativo. Eu não sei se alguém aqui faz criminal, tá? Eu não faço criminal, pouquíssimas ações, mas antes de preparar essa aula, eu me lembrei do recurso em sentido estrito, né? E fui o recurso em sentido estrito é um análogo do agravo de instrumento no processo penal. Você tem decisões interlocutórias que podem causar tumulto ao processo ou negar algum direito ao réu, e você entra com rese, que chega o apelido é rese e tal, você entra com recurso em sentido estrito. Ele tem um rol enorme de possibilidade de cabimento. Bom, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu via muito essa discussão, né? Se o rol do artigo 591, 491, agora não lembro, do Código de Processo Penal, se aquele rol é taxativo ou exemplificativo. Antes de preparar essa aula, eu voltei na jurisprudência. Eu devo ter lido, acho que uns 80 ou 90 acórdons. Não achei um acórdão, se alguém achar, depois me mostra. Eu não achei um acórdão que fale que o rol do recurso de sentido estrito do Código de Processo Penal é exemplificativo. E com um detalhe, processo penal, a gente está falando ultima ratio, né? Quer dizer, é o direito mais grave, é a maior necessidade de ampla proteção ao cidadão. Não que uma questão que lide com patrimônio não mereça uma ampla proteção, mas, assim, direito penal, você está falando você está lidando com a liberdade da pessoa, tá? Então, olhando esse rol, tem 3 formas de entender: taxativo, ou exemplificativo, ou, que eu acho também um pouco de forçação de barra, interpretação extensiva do rol taxativo. Vamos lá, o que seria isso? O artigo 1015 fala: cabe agravo de instrumento contra interlocutório que versar sobre provisória, mérito do processo, rejeição de alegação de arbitragem. Então, se a gente falar, por exemplo, dessa interpretação extensiva do rol taxativo, o que alguns juristas defendem? Né? Que, na verdade, o que a lei fala são de pequenos núcleos dentro do rol. Que o rol não está falando apenas sobre não está falando apenas sobre a tutela provisória. Está falando sobre tudo aquilo que engloba uma tutela provisória. Sobre o mérito do processo. Bom, o mérito do processo é um artigo próprio depois. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Então, aqui é um ponto importante, que é um dos grandes argumentos que, inclusive, os defensores dessa tese usam. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Esse despacho está falando? Competência do órgão jurisdicional, né? Porque o árbitro tem jurisdição. Então, ele está falando sobre competência do órgão jurisdicional. Quem defende uma interpretação extensiva do artigo 1015, entende falar: não, espera aí. Se eu posso agravar contra uma decisão que nega a jurisdição ao árbitro, então, por exemplo, se você... Não me vem à cabeça agora algum exemplo, mas imagina que não houvesse a emenda 45, e antes da emenda 45 tinha aquela discussão se caberia ou não caberia dano moral no trabalhista, né? Depois a emenda 45 fala: não, tudo que vem da relação de emprego é discutível na seara trabalhista. Imagina que não houvesse a emenda 45, então caberia o agravo de instrumento, sim, contra a decisão que falou: olha, não é competente o juízo trabalhista, é competente o juízo cível para conhecer daquele pedido de dano moral. Tá? Se a gente for por essa linha, exibição de posse, documento ou coisa.
O que esse inciso 6º... Bom, aqui gratuidade da justiça é mais tranquilo. Mas o que o inciso 6º está falando? Ele está falando, na verdade, em prova. Quando você fala exibição de posse, documento ou coisa, a parte que é o que com o documento do processo? Provar algo. Então, eventualmente, uma decisão que indefere quesitos periciais, que indefere quesitos numa perícia, que indefere uma perícia, seria impugnável pela via do agravo de instrumento. Tá? Exclusão de desconsorte, por aí vai. Na verdade, existem alguns argumentos, até o argumento que o Fernando Tartucci usa, que é uma forma de proteção ao direito fundamental, seria você garantir que o rol fosse exemplificativo, tá? E tem até um subargumento, que se o legislador quisesse que esse rol fosse taxativo, ele teria escrito que contra as decisões interlocutórias que versarem apenas sobre, ou tão somente sobre alguma coisa assim. Particularmente, eu não concordo, apesar de achar que a lei foi mal escrita. Para quem defende que o rol é exemplificativo, eu tenho um argumento bom para isso, que eu até usei num agravo uma vez, e passou no Tribunal de Justiça, mas eu não concordo muito com esse argumento. É que o artigo 1015 fala que qualquer incidente no processo de execução, qualquer decisão no processo, na fase executiva do processo, seria impugnável pela via do agravo de instrumento. Daí a gente vai ter um ponto interessante que você acaba tendo até uma antítese no sistema, até do ponto de vista constitucional mesmo. Imagina uma ação de revisão de contrato, tá? É muito comum em algumas ações dessas, em algumas delas, que o magistrado fixe perícia. Em algumas delas, o magistrado faz o que eu acho mais correto, que é fixar a perícia logo no começo da demanda, para verificar se o júri está correto, etc., etc., para ter um elemento mais forte de convencimento para uma sentença. Agora, há juízes que optam por primeiro sentenciar, depois aquela questão vai ser discutida no tribunal, para, após a sentença, após a discussão da questão no tribunal, a perícia ser realizada na fase de execução do julgado. Tem para os dois lados, tá? E daí tem um lado interessante aqui na discussão. Qual fase do processo que necessita de um maior aprofundamento do contraditório? É a fase de conhecimento ou a fase de execução? Eu acho que é a fase de conhecimento, né? O contraditório tem que ser mais amplo na fase de conhecimento. Mas na fase de conhecimento, se o juiz negar a produção da prova pericial, não cabe ao agravo de instrumento. Todavia, na fase processual, que o contraditório pode ser mais mitigado, deve ser mais mitigado, tá? Porque a gente está falando que a execução do julgado não se presta à rediscussão do processo. Ela se presta ao cumprimento do julgado. Na fase processual, que o contraditório deveria ser mais mitigado, torna-se cabível a prova pericial. E se o juiz eventualmente indeferir, etc., aquela perícia, daí sim vai caber recurso contra essa decisão. Existe aí uma antítese, até uma questão constitucional séria, né? Mas eu não vi ninguém abordando isso, mas eu acho que, por esse motivo, seria uma via interessante para a gente conseguir, eventualmente, mostrar para o tribunal a necessidade do rol exemplificativo. Em termos práticos, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem aceito com bastante tranquilidade mandado de segurança contra decisão interlocutória, tá? A gente cita alguns casos aqui, depois que quiser me manda um e-mail, que a gente manda o número do processo, até o acórdão. O artigo 5º da Lei 2016 de 2009, da Lei 12.016 de 2009, ele fala expressamente: cabe mandado de segurança contra decisão judicial não conhecível pela via recursal. O que a lei fala, na verdade, é que não tenha recurso, mas depois o STF interpretou a norma e falou que só cabe quando não houver recurso. Desculpa, o que a lei fala é que
desde que não haja recurso com efeito suspensivo. O STF interpretou, porque qualquer recurso, em tese, pode ter de forma extraordinária efeito suspensivo, o STF interpretou e determinou que, se houver recurso judicial contra determinada decisão interlocutória, não cabe um mandado de segurança. Mas ainda, por conta dessa polêmica que houve, do rol ser exemplificativo, não ser exemplificativo, etc., ressurgiu no novo CPC a figura do habeas corpus. Tá? Principalmente hoje, não é o tema dessa exposição aqui, mas principalmente hoje, que apareceu aquela discussão do juiz poder mandar suspender passaporte e CNH de quem eventualmente tem um débito. E daí a lei fala de uma forma bem expressa, que cabe habeas corpus contra decisão judicial que não possa, quer dizer, o mandado de segurança cabe contra violação a direito líquido e certo, que não possa ser defendida por habeas corpus, que não possa ser conhecida através de um habeas corpus. Tanto que a gente teve no escritório 3 casos de suspensão de passaporte, os 3 casos nós usamos a via do HC, e os 3 casos foram ganhos. O tribunal conheceu e aceitou. Teve até uma discussão que há alguns desembargadores que entendem que caberia, em tese, um mandado de segurança contra uma decisão que manda suspender passaporte ou CNH de devedor. Daí eu não vou concordar com isso, porque a lei do mandado de segurança é bem clara. Nessas hipóteses, vai caber o habeas corpus. O mandado de segurança é contra qualquer violação de direito líquido e certo, e o habeas corpus cabe contra o direito de ir e vir. Quando o direito líquido e certo que você quer proteger é o direito de ir e vir, que daí é o caso do passaporte e da CNH. Do passaporte também, tá? Não é a gente não busca aqui, quando a gente fala em proteger o passaporte, não é proteger eventualmente o direito da pessoa passear fora do país. Na verdade, existe uma questão constitucional que nem fazia parte desse slide, mas o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 9º ou 7º, se não me falha a memória, ele fala expressamente que é vedado aos países signatários do Pacto de São José proibirem a saída dos cidadãos do próprio território, salvo por motivo de processo criminal. Isso está na lei. Tá? E o Pacto de São José é norma que, no ordenamento jurídico brasileiro, é constitucional. Vai ter uma discussão do ministro Barroso do Supremo se é uma norma supralegal e abaixo da Constituição ou se é uma norma constitucional. Em termos práticos, dá na mesma. Né? Em termos práticos, para o dia a dia nosso da advocacia, dá na mesma. Tá? É uma norma que está acima do CPC. Tá? Então, cabe também, voltou a caber, com bastante frequência, hoje o habeas corpus no processo civil, o mandado de segurança e o habeas corpus. Quer dizer, aquilo que o tribunal fez, pediu, aquilo que os tribunais, que as associações de magistrados do Brasil pediram para a comissão de juristas responsável pela elaboração do novo CPC, que era aliviar a carga de serviço dos tribunais, acabou redundando que apenas o agravo de instrumento foi substituído, algumas vezes, por um mandado de segurança ou por um habeas corpus. O que, eventualmente, até acaba gerando um trabalho maior aos tribunais. Se a gente fala em mandado de segurança para o tribunal, por exemplo, em habeas corpus, obrigatoriamente, o Ministério Público tem que dar parecer. Então, se a gente tem uma decisão hoje que seria impugnável pela via do agravo, mas agora a parte vai ter que impugnar pela via de um habeas corpus, e assim, a gente não está falando só de suspensão de passaporte de devedor, tá? O artigo 139, inciso 4 do novo CPC, ele dá um leque, assim, o limite dele é a criatividade do magistrado. Se você interpretar que o juiz pode tudo praticar. Eu acho que aquilo lá, na verdade, nada mais é que uma norma de fechamento do sistema. Mas alguns defendem, inclusive Fernando Gajardoni, que, na verdade, aquilo deu ao magistrado amplos e ilimitados poderes
para agir de acordo com, com a melhor conceituação do que para ele vem a ser justiça. A gente volta no rol exemplificativo do agravo de instrumento e eu me lembrei de um artigo escrito pelo próprio Fernando Gajardoni, que a gente demonstrou que, por exemplo, o artigo 1394 viola o Pacto de São José da Costa Rica. E o próprio Dr. Fernando Gajardoni, magistrado, ele tem um artigo que ele fala sobre o rol exemplificativo do agravo de instrumento, é facinho de achar na internet, chama-se "O CPC é aquilo que ele é, não aquilo que gostaríamos que ele fosse". O nome do artigo é esse, o CPC é o que ele é, não aquilo que gostaríamos que ele fosse. Que ele está criticando exatamente essa posição da doutrina, de entender que o rol exemplificativo. Eu concordo com ele. Infelizmente, eu acho que o rol é taxativo mesmo, não tem outra forma de ver esse rol que não seja pela taxatividade. Mas isso vale também para a questão de suspensão de passaporte, de você não atropelar um direito fundamental, etc. É o que a gente está falando. Esse tipo de discussão acaba trazendo mais trabalho, que seria, em tese, desnecessário, ao próprio tribunal. Tem uma outra situação de agravo de instrumento também que tem que ser falada aqui. Eu tenho até medo de falar na real extensão disso. Alguém já viu o artigo 356 do novo CPC? Ele fala em julgamento parcial do mérito. Então, é uma ideia que eu acho interessante, né? Que o magistrado, se ele entender que parte da demanda está pronta para imediato julgamento e parte ainda não está, ele pode julgar fracionadamente o processo. Então, vamos imaginar um caso mais simples, vamos imaginar um caso óbvio. Ação de dano moral e dano material em virtude de uma negativação indevida. A parte alega que não pôde fazer um contrato, que vai exigir uma perícia, mas o dano e pede também dano moral. O magistrado olha e fala, olha, o dano material vai ter que ser discutido em perícia, mas o dano moral eu posso julgar a partir de agora. O magistrado pode cindir em dois o julgamento. Ele pode cindir em dois. Ele pode sentenciar, proferir uma decisão interlocutória, mas que tem uma natureza jurídica de sentença, de terminar aquela parte, aquela fração do processo, para depois, após a perícia, julgar a questão do dano material. Bom, nessa hipótese, o novo CPC fala expressamente, ele fala expressamente no artigo 356, se eu não me engano, parágrafo 5º, que a decisão proferida nesse artigo é impugnável pela via do agravo de instrumento. Na verdade, se a gente está num processo, seria até algo interessante sugerirmos para o magistrado, darmos a ele o entendimento de que ele deveria fazer isso em casos mais complexos, em processos que tenham pedidos complexos e simples. Por que eu estou falando isso? Porque o parágrafo 2º e 3º falam que, na hipótese de julgamento parcial do mérito, a sentença, aquela decisão que vai ser levada ao conhecimento do tribunal, ela pode ser executada imediatamente e a execução provisória vai se fazer da mesma forma que a definitiva, independentemente da prestação de caução. Em outras palavras, é melhor negócio ter uma meia sentença que uma sentença inteira. É mais negócio a gente ter uma sentença que julgue parcialmente o mérito, deixando a outra parte do processo para uma sentença definitiva, do que a sentença definitiva apenas ao final do processo. Algumas questões não foram respondidas sobre esse artigo 356 ainda, tá? Uma delas, e eu tenho medo de algum juiz ou algum funcionário de tribunal ver o que eu vou falar agora e ter ideia. Se eles tiverem ideia, depois vocês podem me culpar. Como é que ficam as custas desse agravo de instrumento? É só aquela taxa de a guia 304-9, ou também, para esse agravo de instrumento, que faz as vezes de apelação, as custas deveriam ser também os 4%
do valor da causa, do valor da condenação, do valor do bem discutido? Ninguém falou nada sobre isso ainda. Mas essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Porque se implicitamente, apesar da lei não falar, mas implicitamente, o juiz nessa sentença tem que fixar a sucumbência, seria um tratamento desigual para a parte que eventualmente tem o processo todo julgado contra si, depois, e a outra parte em idêntica situação, até porque a lei fala que, em tese, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 decisões parciais de mérito do processo, não só 2. Imagine um processo que tenha muitos pedidos, que tenha vários pedidos, ações comuns sobre isso, ação de plano de saúde, ação imobiliária. Ação imobiliária, elas têm... Não é incomum você pegar uma ação de direito imobiliário que tenha 20 pedidos no mesmo processo. Como é que vai ficar isso daqui? Né? Como é que vão ser essas custas? 4% do pedido, 4%... Né? Tem uma outra questão aí sobre essas custas de 4%, que não é objeto do que eu estou falando aqui, mas, infelizmente, ninguém discute isso no Brasil. Eu até gostaria de ver a OAB falando sobre isso, mas é um tema que ninguém fala, tá? Que é... Eu acho que a Constituição da República fala, e não, quando eu falo o que eu acho, não é o que eu acho, ela fala mesmo, que a base de cálculo de custo judicial, de taxa, e custo judicial nada mais é que uma taxa, não pode ser a mesma base de cálculo de um imposto. Então, eu vou dar um exemplo. Judiciário de Santa Catarina e Brasília. Preço de qualquer recurso é um valor fixo. Brasília, se eu não me engano, é 90 ou 190 reais. Eu não sei agora qual que é o valor. Mas eu sei que é um valor fixo, não importa. Pode ser uma ação de R$1 bilhão ou uma ação de R$1. O preço para interposição de qualquer recurso é um valor fixo de 90 ou 190 reais. Em São Paulo e a maior parte do Brasil, inclusive por uma exigência do CNJ, o CNJ estimula que os tribunais cobrem pelo menos até 5% do valor da causa, tem diretriz do CNJ nesse sentido, até a fase recursal do processo. Né? Infelizmente, a gente está no país que o judiciário incentiva, ou um órgão que teria a função de controlar o judiciário, incentiva o judiciário a descumprir a Constituição. Tá? Mas esse é um comentário à parte que eu fiz, estendendo um pouco a questão da sentença parcial de mérito. Tá? Sobre a sentença parcial de mérito, vai caber uma pergunta importante ainda. Sustentação oral no agravo de instrumento. Ela é cabível em alguns casos. Quando falar sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. E aqui, cuidado, gente. Eu tenho visto muito advogado, como está sendo gravado, está passando no YouTube simultaneamente esse vídeo, eu vou usar uma palavra branda. Eu tenho visto muito advogado tomar espinafrada no tribunal, que eles falam... É normal, o advogado tem que pedir o máximo possível, tá? O máximo possível, e cabe ao tribunal conceder ou não. Quando a gente defendeu aquela questão da suspensão do passaporte, eu sou radicalmente contra isso. Um dia eu estava falando com o meu colega aqui da casa, o doutor Marcelo Vilaça de Azevedo, né? E o doutor Marcelo, assim, é uma pessoa apaixonadíssima pelo direito, fica bravo, se inflama. E, na visão dele, um advogado que sugere ao magistrado, que requer ao magistrado a suspensão de passaporte, deveria ser apresentado no Tribunal de Ética da Ordem. Ele comete uma falta ética, está agindo com uma fé processual, etc. Peguei e falei, olha, Marcelo, a gente é muito amigo, gosto de você, mas eu acho que, assim, a função do advogado é pedir o máximo possível. Cabe ao juiz fazer esse filtro e controlar esse pedido. A função do advogado é lutar pelo cliente dele, dentro da lei, etc, etc. Ele vai dar a visão dele do que é a lei. E vai caber ao juiz, ao magistrado, aplicar ou não. Tá? Mas o artigo 937 fala que é cabível sustentação oral em agravo de instrumento quando versar sobre decisão interlocutória ou sobre decisão interlocutória que verse
sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. E o que os advogados fazem hoje no Tribunal de Justiça, qualquer agravo de instrumento, eles pedem uma tutela de urgência. Ele enfia no meio do pedido uma tutela de urgência, mesmo que não seja o objeto, e na hora da sustentação oral, ele sustenta todo o objeto do agravo de instrumento. E o tribunal tem chamado a atenção, fala, doutor, sobre esse ponto aqui você não vai falar. Sobre esse ponto, o senhor fez memorial, está ok. O que cabe no agravo de instrumento, para a sustentação oral, é a tutela de urgência ou de evidência. O vácuo que ficou na lei aqui é... Eu acho que a gente tem que procurar interpretar a lei quando ela é ambígua e interpretá-la de uma forma mais ou menos clara quando ela é clara. Por exemplo, o artigo 1015, como eu já disse aqui, eu não gosto dele. Eu preferia que ele falasse o rol é exemplificativo, que ele não falasse nada. Mas acho que é uma norma bastante clara para mim. Eu não consigo ver uma grande questão nesse artigo 1015. O artigo 937, ele fala que você pode sustentar oralmente uma tutela de urgência não concedida ou até uma de evidência. Vamos falar que a de evidência é algo mais brando que a de urgência. Você não tem aí o perigo de morte, o risco de alguém perder o bem. A tutela de evidência é simplesmente o que o nome diz. É o direito que está evidente. Por exemplo, é o devedor que fala, eu não nego que devo, mas eu vou recorrer até quando der. Bom, nesse tipo de situação, o juiz já pode conceder uma tutela de evidência, ou não conceder. Espera aí. Cabe sustentação oral quando falar sobre tutela de evidência e não cabe sustentação oral quando for julgado o mérito do processo, no artigo 356? Parece estranho, né? Não sei, para mim parece estranho. A gente pode ter duas visões disso daí. Uma visão é que o legislador comeu bola. A outra visão, que não seria totalmente incorreta, é que, na verdade, a intenção do legislador foi que a sentença parcial de mérito seja proferida apenas e tão somente naqueles casos em que a ação esteja absolutamente pronta para ser julgada. Mas, de qualquer forma, eu acho estranho que a parte que apela possa ter o direito de sustentar oralmente e a parte que agrava, às vezes da mesma decisão ou de parte dela, não possa fazê-lo. Tá? Não posso fazê-lo. Isso daí, para mim, soa um pouco estranho. Ficou uma questão que eu esqueci de falar ainda sobre a sentença parcial de mérito e esse agravo de instrumento contra ela cabível.